professora, olá professor, eu sou Frederico Moreira e neste vídeo vou lhe falar sobre o livro Segredos do Sapateiro Mágico, escrito por Manuel Filho e ilustrado por Rafa Anton. Convidamos você para colher as oportunidades de descobertas que essa obra oferece a partir de uma aventura em uma terra encantada. Já adianto que a obra possui vários aspectos para serem trabalhados em sala de aula, abordando elementos dos contos clássicos relevantes na constituição do leitor criança. Neste vídeo apontaremos alguns deles. Vamos lá? E se ao contar uma história para seus alunos, você promovesse o encontro deles com vários personagens dos contos clássicos? Segredos do Sapateiro Mágico é uma obra que apresenta características do gênero novela. É maior que um conto e menor que um romance. Tem organização em capítulos e apresenta vários personagens que vivem diferentes situações no seu enredo. A obra rompe a barreira do espaço e do tempo, resgatando contos clássicos e conduzindo os leitores para uma grande aventura na floresta. Indicamos sua apresentação às crianças do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Professora, professor, sugerimos que tanto o autor quanto o ilustrador da obra sejam contextualizados de forma que as crianças se aproximem mais da obra. O autor, Manuel Filho, nasceu e vive em São Bernardo do Campo, uma cidade de São Paulo, tem mais de 60 livros publicados para jovens e crianças e recebeu alguns prêmios importantes por vários deles. Leitor de livros, revistas, gibis e histórias em quadrinhos desde a infância, o autor mergulha nas leituras que fez ao longo da sua vida leitora, nos fatos do cotidiano e nas situações que o assombram para escrever suas histórias. Já as ilustrações de Segredos do Sapateiro Mágico foram feitas por Rafa Anton, artista que nasceu na Espanha, morou em vários países e atualmente vive na cidade de São Paulo, onde trabalha para agências de publicidade e produtoras de cinema. Ele adora criar personagens e ilustrar livros de literatura. Para ilustrar esse livro, o artista usou de toda a sua experiência com livros infantis, criando um universo rico e dando vida aos personagens da história. Para narrar a trajetória de Tico, Manuel Filho reuniu o mundo contemporâneo do personagem com o mundo encantado, retratado no livro com muitos detalhes e cheio de surpresas, levando o leitor a transitar por esses dois universos numa perigosa corrida contra o tempo. Uma aventura como outras que você certamente já conheceu em livros, filmes, séries de TV e games. A história é narrada em primeira pessoa e essa escolha do autor faz os leitores se aprofundarem na narrativa pelos olhos do personagem central, acompanhando de perto os acontecimentos e sentimentos que o menino experimenta ao longo do caminho que percorre em busca do pai. O tema abordado na obra é autoconhecimento, sentimentos e emoções. Nessa narrativa, a jornada de Tico não é só encontrar o pai. Ela é também uma tentativa de entender a história da própria vida e da família. A aventura do garoto pode ser a jornada de qualquer um de nós que buscamos soluções para aquilo que nos inquieta. Tudo começa quando Tico, ao calçar uma bota e atravessar um espelho, parte em uma viagem, uma jornada de transformação. Quanta magia o espelho pode proporcionar, transformar e ao mesmo tempo revelar. Quanto nos comove os personagens dos contos clássicos. Estes são elementos de relevantes interações verbais para a leitura da obra, pois estão desde a inspiração para a escrita, como nos aponta o autor. Eu sempre gostei muito de contos de fadas, de histórias fantásticas, de lendas brasileiras. Quando eu era criança, eu li muitas vezes o livro Alice no País das Maravilhas, depois Alice no Reino do Espelho. Eu adorava ver o filme Mágico de Oz com a Dorothy. Então esses personagens sempre povoaram a minha imaginação. E uma das melhores maneiras que a gente tem para povoar a nossa imaginação é por meio da leitura. Eu me diverti muito criando os Segredos do Sapateiro Mágico, porque eu pude buscar na minha memória, na minha lembrança, todas as histórias em que os sapatos
sapatos foram importantes, como por exemplo, Cinderela, O Mágico de Oz, O Gato de Botas e a própria Bota de 7 Léguas. Se a gente for pensar bem, os sapatos costumam ser muito importantes nas histórias. A partir da leitura de Segredos do Sapateiro Mágico, muitas descobertas na língua portuguesa poderão ser proporcionadas aos estudantes. Além disso, o livro abre espaço para que se identifiquem com o personagem Tico, que precisa vencer alguns desafios para crescer. Os contos de fadas mencionados na obra poderão ser apresentados para as crianças, ampliando a leitura da obra. Buscar no cinema algumas adaptações de contos também é uma possibilidade muito rica de ser explorada com os alunos. Esse livro possui um material digital de apoio à prática do professor, em que você encontrará sugestões de atividades que contribuem para a formação do leitor literário. Essas atividades estão relacionadas a 3 etapas da leitura: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Após cada uma, são apontados os objetos de conhecimento e as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, assim como referências aos componentes da PNA, a Política Nacional de Alfabetização, que estão relacionados. Na etapa da pré-leitura, você encontra sugestões para motivar a leitura, como levantar hipóteses sobre a obra Segredos do Sapateiro Mágico, explorar elementos da capa e das ilustrações. Já o momento de leitura poderá ser bem motivador se realizado de forma compartilhada, dialogada com interações verbais. Para a pós-leitura, sugerimos explorar elementos da narrativa por meio de propostas de atividades relacionadas à obra, como interações verbais que enfatizam a ambientação da narrativa, sentimentos dos personagens, além do momento de reconto. Também há uma sugestão de pesquisa sobre os sapatos na história e na arte, com o objetivo de explorar a simbologia dos sapatos nos contos, como Sapatinhos Mágicos, O Gato de Botas, O Pequeno Polegar e Cinderela. O trabalho com esses clássicos, que abordam sapatos em seus enredos, poderá despertar nos estudantes o interesse pela leitura e ajudará você e sua turma a explorar com mais riqueza a obra Segredos do Sapateiro Mágico. No material digital, você também encontrará propostas para um trabalho sobre personagens, sinônimos e antônimos e outros elementos da narrativa, além dos sapatos. Além disso, você pode incentivar que os alunos façam a leitura e, posteriormente, o reconto da história com criatividade. Sugerimos que os estudantes se organizem em grupos, de forma que cada grupo escolha uma forma diferente de linguagem, como teatro, música, produção de um vídeo curto com o uso do celular, entre outras, para recontar a história. Com certeza, esse será um momento de leitura e reconto de muito interesse e descobertas para os estudantes. Não podemos deixar de enfatizar que o livro Segredos do Sapateiro Mágico possibilita também, como foi pontuado no material digital, interessantes propostas para o trabalho no convívio familiar, ou seja, a literacia familiar, permitindo novas descobertas e prazerosos momentos de interação com a leitura entre o estudante e seus familiares. Esperamos que este vídeo ajude você, professora, professor, no trabalho com a obra Segredos do Sapateiro Mágico. Para se aprofundar um pouco mais, não deixe de acessar o material digital de apoio à prática do professor. Bom trabalho! Tchau!